Irmãos, como fui apresentado, sou o pastor Rafael, auxiliar na igreja sede em Ribamar, região 993, coordenador também regional de jovens. Semana passada o pastor Tiago esteve ministrando no nosso congresso, foi uma bênção, foi poderoso, e nós estamos aqui também honrando a região dele, tá? A região 1, o quê? 47. Deus abençoe, essa região é poderosa. Amém? Irmãos, vamos abrir a Bíblia lá em Romanos, capítulo 12. Se quiserem soltar um fundinho, pode ficar à vontade, tá? Não tem problema. Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Pode fechar a Bíblia. Quero convidar agora vocês a prestar atenção naquilo que o Senhor trouxe aos nossos corações. Primeiro Ele ministrou em mim, irmãos. Eu estava essa semana refletindo: Deus, eu preciso de uma mensagem, eu preciso de algo que possa queimar o meu coração, para que eu compartilhe com as pessoas que estão comigo no mesmo barco. E o Senhor falou sobre honra ao legado. E eu sem entender, honra ao legado, honra ao legado. E isso me faz pensar que, quando eu lembro, da minha, assim que eu entrei há um tempo atrás na igreja, eu me converti, era muito comum a gente ver uma juventude que se dedicava, uma juventude que tinha vontade de estar na igreja. Só para vocês terem ideia, eu era aquele conhecido como rato de igreja. Rato de igreja era rato de igreja, porque tinha culto dos adolescentes, estava no culto dos adolescentes. Tinha culto dos jovens, estava no culto dos jovens. Tinha culto dos homens, estava no culto dos homens. Tinha até culto das mulheres, irmãos, e eram os melhores, porque tinha lanche depois, estava lá na reunião das mulheres, né? Então, sempre estava assim, sabe, era uma fome, era um desejo, não que hoje o tempo é mais limitado, né? Por causa do trabalho da faculdade, mas, sabe, a minha adolescência, cara, quando eu conheci Jesus, foi de entregar mesmo, estava ali na igreja, participava da intercessão. Eu me lembro muito bem que teve um momento, irmãos, que eu comecei a ter experiências com o Espírito Santo. E aí de madrugada eu estava falando em línguas, buscando o Senhor. E aí minha mãe ainda não era convertida, né? E ela se preocupou: meu Deus, o que está acontecendo com meu filho? O que é que deram para ele nessa igreja? Que ele anda falando uns negócios meio estranhos, eu nunca vi isso, entendeu? E assim, sabe, era uma sede, uma busca, priorizava, não tinha programa de TV, não tinha nada que substituía estar na igreja com a juventude, com os colegas, com os irmãos, participar das programações da igreja. É algo, sabe, que marcou muito o início da minha fé, né? E dificilmente eu consigo hoje ver, não que não tenha, né? Não que não tenha, nós temos pessoas que têm essa chama, mas está se apagando da nossa geração, irmãos. Os tempos estão se passando e nós estamos sofrendo um problema muito grande: diluição de identidade. Repita comigo: diluição de identidade. O que significa isso? É quando aquela pessoa que tem uma identidade, ela está perdendo ela está se deteriorando, se desfazendo. E isso está muito forte, porque não que seja um problema, irmãos, não que a gente não tenha que conquistar coisas aqui na terra. Eu sou muito a favor disso. Tem gente que sofre com um problema de fazer um achismo, né? Uma coisa até que é heresia. Porque crente não pode ser rico, entendeu? Crente não, por causa daquela história do rico e Lázaro, do rico e o pobre, não sei o que, de Zaqueu. Não, irmãos, não tem nada a ver. A gente pode prosperar sim nessa terra, mas não quer dizer que o seu maior tesouro está nessa terra. Você pode casar
E tem gente que está estudando para isso, para casar, para ter família, para conquistar um patrimônio, né? Mas isso não é o nosso maior bem, irmãos. Porque tudo isso é temporário. O próprio Salomão vai falar isso em Eclesiastes, que tudo nesse mundo é ilusório. Por quê? Porque é temporário. Tem gente que morreu aos 15 anos, lá da minha época. Colegas de rua, que perderam a vida aos 15 anos. Teve gente que eu queria estar hoje aqui podendo conversar com essa pessoa, mas infelizmente ela não teve tempo nem de ingressar na faculdade. Por quê? Porque é a vida. Nós hoje estamos aqui, amanhã poderemos não estar. Por isso eu quero provocar em si em você que nosso bem mais precioso é Jesus, amém? E o que isso tem a ver com o que nós lemos? Irmãos, é porque a nossa geração, ou ela escolhe fazer e ser, ou escolhe não fazer e ser. O primeiro ponto dentro desse tema é realmente nós estamos vivendo um problema de identidade. Talvez você vai identificar isso no meio onde você vive. Pessoas que não querem mais aceitar o chamado de Deus. Cara, antes, chamado de Deus a gente reunia um grupo, vamos orar pelo nosso chamado para Deus revelar, Deus mostrar, né? Vamos nos empenhar a isso, se dedicar a isso. Tem gente que não está interessado mais, irmãos. Não está mais interessado em saber o propósito da sua vida, o seu propósito ministerial. O que Deus quer fazer através de você nessa terra. Não que você tenha que fazer um curso de teologia, enfrentar um seminário para ser pastor, não isso, irmãos. Mas o chamado de Deus, o chamado principal, é o chamado universal. E toda a juventude foi também chamada para isso. Não é só os nossos pastores que foram chamados para anunciar Jesus, para fazer Jesus conhecido. Não, todos nós fomos chamados para para propagar esse reino, anunciar Jesus. Então tem gente que não quer mais aceitar, não busca, não tem mais prazer nisso. Não é nem mais sobre se relacionar com Jesus. Muitos estão se aproximando de Jesus porque Jesus pode dar algo, porque Jesus pode prosperar, porque Jesus pode curar alguém, porque Jesus pode fazer isso, mas não tem interesse em se relacionar com Jesus. Não tem interesse em ter intimidade com Jesus. Ora está na igreja e vive uma inconstância, sabe? Uma hora está na igreja e sai da igreja, aí vai para outros lugares, nunca consegue permanecer ali firme, sabe? É porque ainda a identidade dessa pessoa é uma identidade não definida. Uma identidade não definida. Ainda não sabe o que quer. Aí vive indo de lugar a lugar e não consegue se firmar porque não entendeu o propósito da sua vida. Irmãos, segundo ponto, a nossa cultura, ela reflete o nosso propósito. Salmo 122, verso 1. Salmo 122, verso 1. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha só, a cultura dos cristãos, a cultura da nossa juventude quadrangular é essa cultura. Sabe como é que a nossa igreja na época, há 5 anos atrás, 6 anos atrás, era conhecida lá, a igreja local que eu congrego? Aquela igreja muito forte de jovens. Irmãos, tinha igreja que tinha um templo gigantesco, mas ninguém tinha um potencial como o nosso. Aquela igreja muito acolhedora. Aquela igreja, sabe, eles recebem bem as pessoas, eles não tratam com indiferença. Ou seja, existia ali um povo, ainda existe hoje, mas nós somos um número bem reduzido, né? E aí, por quê? Porque muitos diluíram, muitos desfaleceram, perderam o amor ao legado. E eu vou falar mais a fundo desse legado. Muitos estavam ali por estar, ou porque tinha alguém, né, que insistia, vai para a igreja, menino, vai para a igreja.
E ia, não, eu vou para a igreja, obrigado, eu venho para a igreja, obrigado, sabe? Mas não por causa de uma experiência, de um encontro, de uma paixão, de um motivo real, de um propósito, não. Antes, as pessoas chegavam dessa forma, pode deixar o texto, chegavam dessa forma, prazer nas vigílias. Irmãos, quando era vigília estadual, né, da nossa igreja, vigília regional também, era muita gente. Você lembra, não lembra, Bárbara? Muita gente. Bárbara chegou a me ver lá no começo, como eu iniciei como adolescente e tal. E assim, sabe, gente, tem pessoas que eu me lembro, pastor Antônio, pessoas que eu me lembro que eu busquei como referência para poder entender, cara, propósito, chamado. Vocês têm exemplos claros aqui. Pastor Antônio é um grande exemplo disso, um grande amigo. Pastor Tiago, sabe, essa galera que vem lá da época, eram pessoas que quando eu era adolescente me influenciaram. Por quê? Porque eles honravam o legado dos seus pais. Eles honravam o legado dos seus pastores. Porque, irmãos, os nossos pastores, os nossos pais, eles não são eternos, eles têm um tempo de ministério, eles têm um tempo de vocação nessa vida. Então alguém precisa suceder, alguém precisa herdar o trono, alguém precisa herdar, sabe, a casa, alguém precisa herdar a história da família, alguém precisa herdar o pastoreio da igreja. E esse tempo ele não é mais tardio, esse tempo ele é agora. E tem gente que está vivendo a vida, irmãos, como se não tivesse sentido, ou como se o tempo não tivesse passando. É aquele viver no automático. Como é viver no automático? Tá tudo acontecendo, é como aquele pagode que diz, vida leva eu, né? Aí a vida vai levando e a pessoa não sabe em qual é o destino, ela não sabe onde ela quer chegar, ela não sabe por que ela está fazendo aquele curso, ela não sabe por que ela está naquela igreja, ela não sabe por que ela está naquele relacionamento. Ela não entendeu ainda que existe algo muito maior para acontecer na vida dela. E isso não é na vida de algumas pessoas, isso é na vida de todos, irmãos. Sabe por quê? Porque a nossa vida, ela não é guiada pelo que a gente vê, pelo que a gente decide, não. Nós que nos submetemos àquilo que Deus tem preparado. Porque é Deus quem governa, é Deus quem direciona. A gente escolhe estar alinhado a esse propósito que Deus direciona. Terceiro ponto: para entendermos o presente e sabermos onde queremos chegar no futuro, nós temos que trazer à memória o passado. Vamos lá, o legado. Na igreja antiga, nossos pais na fé, eles conquistaram um grande avivamento que abençoou, que impactou a sociedade, os governos da época. Atos capítulo 2, versículo 5. Quando aquele avivamento acontece, tão esperado, a descida do Espírito Santo em Pentecostes, toda Jerusalém esperava, tinha gente de todas as nações naquele lugar. E aí cumpre-se o quê? A promessa. Isso na igreja antiga, a igreja primitiva. Na Idade Média, irmãos, a igreja também levantou um grande movimento radical. Quem não lembra das 95 teses de Lutero? Com um grupo de pastores como Calvino, Lutero, foi proclamada as 5 solas, enquanto a fé estava sendo comercializada naquela época. Alguém foi levantado para dizer, olha, esse Jesus que eles estão vendendo não é o mesmo Jesus, porque o nosso Jesus, ele não quer de nós isso, ele não vende os pedaços de uma cruz, ele não está comercializando. Esse Jesus, ele é um Jesus que quer se relacionar conosco. Aí ele foi proclamado, olha, somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e glória somente a um Deus. Enquanto a igreja estava se corrompendo a fé
naquela época, alguém precisou honrar o legado da igreja primitiva. Isso é sucessão, irmãos. Lá no último século, nós também tivemos uma grande honra ao legado. Rua Azusa, 1906, e também tivemos pouco antes, 1904, um grande avivamento no país de Gales, que mais de 100 mil pessoas se reuniram para adorar a Deus e clamar por cura, clamar por avivamento. Em 1906 foi na Rua Azusa, nos Estados Unidos, liderado pelo pastor William Seymour, que todos se reuniram ali. Olha, nós queremos, Senhor, um grande avivamento. Deus, impacte essa geração, cure pessoas, transforme e batiza com o Espírito Santo. Irmãos, até os jornais da época noticiaram que algo poderoso aconteceu naquele lugar, porque muitas vidas foram impactadas, milagres. Gente que andava de cadeira de roda passou a andar, sabe, quem não enxergava passou a enxergar. Isso é o quê? O poder de Deus provocado naquela época por alguém que escolheu honrar o legado. Se você está me entendendo, diga glória a Deus. E recentemente, irmãos, o mundo ficou chocado com o que aconteceu em Asbury, nos Estados Unidos. Um culto que durou mais de 150 horas, mais de uma semana de culto. E as pessoas sem entender, meu Deus, cara, para alguns, nossa, que massa. Para outros, assustador o que está acontecendo. Sabe o que é isso, irmão? Pessoas que decidiram honrar um legado de avivamento. E quando nós falamos de avivamento, irmãos, nós estamos falando de famílias que estão sendo restauradas. Quando nós estamos falando de avivamento, nós estamos falando de lugares que serão alcançados. Quando nós falamos de avivamento, nós estamos falando de novos profissionais qualificados que atenderão a sociedade de forma, sadia, de forma respeitosa, porque essas pessoas, irmãos, no avivamento, elas fazem a diferença, elas são canais, elas são ferramentas de Deus para alcançar o seu propósito. Isso é honra ao legado. E essa geração, irmãos, que o Senhor Ele quer levantar no nosso meio, essa geração do meu pastor, a geração dos seus pastores, dos seus pais, que alguém precisa assumir a continuidade. Os seus pais, eles precisam de alguém que leve o nome da família, que honre o nome da família. Se a sua história talvez não foi tão boa como foi a minha, que cresci em um lar sem a presença do pai, não quer dizer que você vai seguir o mesmo caminho. Você é a resposta. Entenda bem, Deus está falando isso ao meu coração para compartilhar com você. Independente da tua história, você é a pessoa que será a resposta de correção. A resposta de correção no meio dessa lacuna que existe na história da tua família, na história das tuas gerações, dos teus ancestrais. Essa pessoa que responderá à lacuna que existe de famílias que foram desestruturadas, de aborto, de dor, de sofrimento. Você é a resposta para honrar um legado que vai ser limpo. Tome posse disso se você crê nisso, irmãos. Eu estou falando algo profético. Eu vim aqui essa noite, não foi, para perder tempo, não. Eu vim trazer algo da parte de Deus para a sua vida. Sabe por quê? Porque eu estou vendo aqui homens que honrarão suas esposas e esposas que honrarão os seus maridos. Homens que cuidarão, mimarão, vão entregar o cartão de crédito para as mulheres. Amém? Estou brincando, viu? A parte. Mas o que eu quero dizer, homens que vão ser responsáveis com os seus lares. Diferente se você já teve exemplos ruins. Homens que assumirão a missão de continuar a pregação do Evangelho, de pastorear pessoas. Está aqui no nosso meio. Pastor Antônio, já chegou nos 30. Pastor Tiago
já chegou nos 30, daqui a pouco eles estão passando para alguém. E essas pessoas que assumirão estão aqui no nosso meio. Você crê nisso? Porque eu creio. Amém? Fique em pé no seu lugar.